A sessão do plenário acabou agora há pouco e nós vamos direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou os debates. Olá, Dini, boa noite. Os deputados aprovaram aí a urgência de duas propostas, uma delas sobre o Sistema Único de Segurança Pública, né? Boa noite, Aciene. Exatamente isso. O projeto que prevê a integração de todas as forças de segurança do país, aí, desde as polícias militar, civil, federal, rodoviária federal, agentes penitenciários, guardas municipais, enfim, todas as agentes de segurança aí do país estão sob esta proposta. E a urgência dela foi aprovada nesta noite aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas houve uma certa divergência, viu, Jacene? Porque apesar do assunto, a segurança pública, ser considerado a prioridade do governo neste momento, alguns parlamentares ainda discordam quanto ao texto que foi apresentado às lideranças, um texto reformulado pelo deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Parte dessa divergência a gente separou para você acompanhar. Vamos ver. Aqui tem um projeto que foi discutido certamente depois de muitos debates, envolvendo muitas pessoas que formulam propostas e ideias para combater a violência no Brasil. Eu quero aqui fazer um apelo à sensibilidade dos parlamentares do PT e da oposição. Não façam isso com o povo brasileiro. Não façam isso com as mães, com os pais de famílias que estão querendo que o governo reaja. Não façam isso com os jovens brasileiros que precisam da mão do governo, que precisam de uma estratégia de política pública para diminuir os homicídios. Esse projeto é da autoria da presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula enviou para casa. Ocorre que o texto modificativo desse projeto não nos contempla. Portanto, nós queremos discutir um sistema único de segurança pública em cima de um texto acordado e não de um texto alterado que nós não temos concordância. E é por isso que nós queremos discutir com o governo. Articular a segurança pública, integrar a segurança pública requer diálogo e não uma votação de afogadilho. Bom, esse texto ele prevê não só a integração das ações das corporações, mas também a integração de dados, por exemplo, as ocorrências, e também planos, por exemplo, de valorização, capacitação e até qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. Ela teve a urgência aprovada. Qual é a diferença da proposta que tem a urgência aprovada? Ela tem a autorização para pular algumas etapas de tramitação aqui na Câmara e ser votada diretamente no plenário. O mesmo aconteceu com outro projeto de lei aqui, que foi apelidado de Lei Lucas. O que seria esse projeto de lei? É a obrigatoriedade da capacitação de todos os funcionários de estabelecimentos ou educacionais ou de recreação de crianças, nível infantil e até nível fundamental. Qual é a ideia? Que esses funcionários eles sejam capacitados todos os anos para prestar primeiros socorros. A ideia é evitar mortes que poderiam ser evitadas, por exemplo, o engasgamento, esse tipo de fraturas, enfim, que necessitam aí dos primeiros socorros, né, Jacine? E esses primeiros momentos fazem toda a diferença. Alguns deputados chegaram a relatar, inclusive o deputado Ricardo Izar e a deputada Poliana Gama, que são os autores desse projeto, chegaram a citar, por exemplo, dados do SUS, do Sistema Único de Saúde. Para você ter uma ideia, acidentes envolvendo crianças com menos de 14 anos resultam em quase 6 mil mortes por ano e 140 mil entradas só na rede pública de saúde. Então, esse primeiro socorro, essa capacitação feita nas escolas, pode ajudar nesse primeiro socorro e evitando o que aconteceu, inclusive, com o Lucas, que era uma criança de 10 anos que morreu no final do ano passado engasgado com um pedaço de salsicha. Então, a ideia é reduzir essas mortes, né, Dini, com a aprovação dessa proposta, que agora teve a urgência aprovada, como você falou, esses dois projetos, e tendo a urgência aprovada, então essas propostas pulam etapas e podem ser votadas diretamente no plenário. Agora, outro assunto também hoje aí no plenário, Dini, foi eleição para o Conselho da República, né? Explica pra gente, conta pra gente quem foi eleito e também qual é o papel desse conselho, hein?
Então, vamos começar a falar do papel desse conselho. O Conselho da República é um conselho composto por 15 pessoas, contando já com o presidente da República, né, são 14 mais o presidente, que tem o objetivo de aconselhar o presidente da República e se pronunciar sobre temas bem específicos. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Isso conforme a Constituição. E a gente, lembrando, né, a gente está aí com uma intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, ou seja, esse conselho já foi acionado. Como eu disse, é um conselho composto por 14 pessoas mais o presidente da República, na prática 13, né, porque nós não temos aí o vice-presidente, mas dessas 14 pessoas, 6 são indicadas, 2 são cidadãos comuns, né, brasileiros natos com mais de 35 anos, que são 2 indicados pelo governo, 2 indicados pelo Senado e 2 indicados pela Câmara. Essas duas pessoas indicadas pela Câmara é que foram indicadas hoje, que houve eleição aqui no plenário da Câmara. Então vamos lá, o acordo era que fosse um indicado pela oposição e um indicado pela bancada governista. Os indicados pela bancada governista que venceram a eleição são o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas Baiano, lembrando que ele é engenheiro elétrico, é um deputado federal em 6º mandato, aí já foi diretor da Chesf e da Companhia Elétrica da Bahia. Quem vai ser o suplente do deputado Aleluia será o deputado Capitão Augusto, ele que também é suplente, ele vai ser suplente, né, do deputado Aleluia e é capitão da Polícia Militar de São Paulo. Já por parte da bancada de oposição, venceu o Eugênio Aragão. Ele foi ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, ele é doutor em Direito. Suplente dele será Marcelo Lavenere, que é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele, inclusive, foi um dos autores do pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O mandato é um mandato de 3 anos para esse Conselho da República e é vedada a recondução. Jaciene. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Boa noite, até mais. Boa noite.